programa já está de volta. Obrigado que você está aqui com a gente até agora, acompanhando a nossa conversa aqui, a gente entendendo essa história dos dinossauros. São várias as coisas que a gente já aprendeu no programa de hoje. Estou recebendo aqui o Dr. Naor Neves, geólogo, tem mestrado e doutorado nessa área. Nem dei o currículo completo, mas é muita coisa e também faz parte da Sociedade Criacionista. Então está sendo muito interessante conversar aqui com o Dr. Naor. A gente já entendeu que os dinossauros realmente existiram, eles não eram um mito. Existe duas possibilidades, a possibilidade de que eles realmente entraram na Arca, mas depois não se adaptaram aí a esse novo planeta e acabaram sendo extintos, e a possibilidade de que eles realmente não entraram na Arca. Falei certinho? Certinho. Agora, existe também toda uma mitologia em cima dos dinossauros, de que eles eram seres enormes, fortes, grandes, muitos deles violentos. Essas coisas que a gente vê na televisão, é algo parecido com o que foram eles mesmo, professor, ou não? Interessante que já foram encontrados esqueletos completos desses animais, inclusive tiranossauro, só na formação Morrison nos Estados Unidos, 10 esqueletos completos foram encontrados. Não é? E 10 esqueletos completos do tiranossauro. Fora outros incompletos. Como esses animais têm características gerais parecidas, uma estrutura parecida, quando falta alguma peça é fácil você compor ela e imaginar qual seria a parte que falta, não é difícil. Ok. Os paleontólogos têm essa facilidade, não é? Devido ao padrão, realmente, dos dinossauros tem um padrão mais ou menos único. Bom, o que é interessante é que, além dos restos fósseis, são encontradas pegadas. Eles estavam caminhando. Essas pegadas, elas são muito elucidativas, porque elas permitem saber, às vezes, o porte do animal. Você consegue fazer uma relação, se ele estava correndo ou apenas caminhando. Peso. O peso. Vários fatores realmente ajudam. Ovos foram encontrados, alguns eclodidos. Então, quando um paleontólogo encontra uma ossada de dinossauro, ele pode, analisando algumas partes dos ossos, aquelas partes que tem um osso mais poroso, ele pode ter certeza, aqui estava ligando um feixe de músculos. Uhum. Alguns dinossauros foram encontrados com os órgãos internos preservados. A pele realmente, a textura da pele preservada, mesmo sendo um molde, não a própria pele original, mas o molde que ela deixou com a textura perfeita. Então, as recomposições, reconstituições que são feitas, são muito próximos do real. Tá? Com exceção das cores, comportamento, aquela inteligência do Velociraptor, no filme o Jurassic Park, é meio exagerado, não é? E o tamanho dele está um pouquinho maior do que ele realmente é, não é? Mas o formato, a anatomia desses animais, não é? O porte deles, reflete muito a realidade do que eles foram realmente no passado. Eu já ouvi uma teoria, ou já li sobre uma teoria de que talvez Deus não colocou esses dinossauros na Arca justamente porque o porte que a humanidade teria num mundo pós-dilúvio seria incompatível conviver com esses dinossauros. Você acha que tem alguma relação, não? Olha, a gente tem que fazer uma seguinte analogia. Os dinossauros viviam no tempo em que o homem era maior. Você lê na Bíblia, Gênesis 6:4, diz que haviam gigantes na Terra. Uhum. Você pega um desses gigantes que viveu depois do dilúvio, já quando as pessoas estavam menores. Deuteronômio 3:11 fala de um rei pós-diluviano chamado Og, rei de Bazã. A sua cama, o seu leito de dormir tinha 4,5 metros de comprimento por 2 de largura. Essa era a cama para ele dormir, não era a cama do harém dele, não, era a cama para ele descansar. Então ele teria em torno de 4 metros. Enorme. Então, devemos imaginar que os seres humanos pré-diluvianos eram gigantescos. Se os dinossauros viverem após dilúvio, eles passariam pelo mesmo processo de degeneração que o homem passou, diminuindo também o seu tamanho. Então, temos que fazer essa comparação para termos uma ideia. Bem, Deus sabia antecipadamente como seria o ambiente, os ambientes pós-diluvianos, muito diferentes. A Terra era de um clima muito agradável, não é? Então surgiram muitos ecossistemas com condições drásticas do clima. Lugares muito secos, né? Muito quentes, frios, gelados, que não existiam antes. Mas Deus que criou os seres já com potencial para se adaptarem. E quem sabe esse potencial não seria realmente possível nesses animais. Por esse e outros motivos, talvez não tenham sido colocados, mas de alguma forma, após o dilúvio, houve grandes mudanças microevolutivas ocorreram,
para que esses seres se ajustassem ao meio. E Deus já colocou esse potencial para mudança, já sabia que isso iria acontecer. Né? Eu imagino que um urso polar não seria realmente um animal feliz antes do dilúvio. Aquela pelagem dele, grossa, claro, com né? certeza. E hoje, no Polo Norte, a 60 graus Celsius negativos, ele fica à vontade, está preparado, né? lá para isso. Preparado. Então, fatores genéticos pré-existentes, informação genética, se manifesta com pressão ambiental. Então, essas mudanças ocorreram e eles estão aptos hoje a viver no mundo pós-diluviano. Agora, de vez em quando sai uma história, né? Ah, foi visto lá o monstro do Lago Ness. Deve ser um dinossauro que não foi ainda descoberto pela ciência, mas ele está vivo lá. De vez em quando a gente ouve histórias como essa. Existe a possibilidade de ter algum ser aí, um dinossauro, que não foi descoberto uma espécie que não foi descoberta pela ciência ainda, mas está vivendo no nosso planeta? Sim, dentro desse grupo desses animais estranhos, exóticos, que são valorizados hoje pela mídia e tal, os dinossauros eram os terrestres, os répteis voadores, aqueles Pteranodon, né, e outros gigantes também que não existem mais, na mesma época, eles conviveram. Os aquáticos, marítimos, seriam répteis marítimos, que se extinguiram, o ictiosauro deles, cronossauro é outro, elasmossauro, dentre outros. Alguns acham que alguns desses aquáticos, terrestres eu creio que não, dificilmente a gente encontraria. Existem algumas lendas, tal, né, povos antigos, que não necessariamente refletem a realidade desses animais vivendo na época, antigamente, que tenham estado na arca e sobrevivido, mas simplesmente foram encontrados como fósseis, e como hoje nós fazemos reprodução animada, eles podem ter feito os povos antigos também. Claro. Através dos achados, já imaginar esses animais vivendo, claro, e gerar lendas também. Essa hipótese quase não é levantada, mas é importante considerar ela. Em 74, um navio pesqueiro japonês pescou um animal estranho, estava em estado avançado de putrefação. A imagem deixa claro, era um elasmossauro. Antes ele estava cheirando muito mal, muito pesado e estava comprometendo a segurança do barco, então ele foi jogado de volta ao mar. Muitos acharam que isso foi a pior coisa feita, né? Deviam aguentar e resgatá-lo. Mas antes de devolvê-lo ao mar, já estava realmente semi-comido pelos outros animais, tiraram uma foto dele. Você vê, é uma espécie de um elasmossauro, né? Aquele animal com o pescoço comprido, um rabo comprido e algumas barbatanas, que parecido com o tal do monstro Lago Ness. Né? Então, 74, recentemente. Então, será que existe alguns desses ainda em algum lugar? Os oceanos são muito amplos e profundos? Pode ser que sim. Olha, gente, pode ser que existe dinossauro ainda nesse mundo? Interessante, né? Interessante. Bastante. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação, foi bastante esclarecedora. Eu sei que para um acadêmico que estuda tão profundamente um assunto como esse, é pouco tempo para poder falar de tudo, né? Então quero agradecer aí que o senhor conseguiu falar resumidamente de cada aspecto e a gente conseguiu sanar um pouco da curiosidade, e esse é um assunto que sempre gera muita curiosidade, principalmente entre os adolescentes que gostam de estudar esse assunto, né? E eles realmente existiram? Foram um mito? O que aconteceu com eles? Por que não estão mais aqui na Terra hoje? Será que não estão mesmo? Então, acho que todas essas perguntas foram muito bem respondidas. Sim. Muito obrigado pela presença. Estar aqui. Até a próxima. Até a próxima. Gente, ficamos por aqui hoje. A gente se encontra no próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua participação sempre. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.